Hebreus capítulo 12, do versículo 1 ao 4, nós lemos assim: Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. E vamos orar. Amado Pai, abençoe agora a Tua palavra, que o Senhor possa falar através dela aos nossos corações. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Nós lemos no texto, e o tema que nós temos nesse texto, e vai ser o tema de hoje, e o assunto que ele aborda, é em relação a um espetáculo espacial, um espetáculo espacial. Se você olhar no dicionário a palavra espetáculo, você vai encontrar a definição seguinte: fala que é um show, é algo público, é uma apresentação que tende a prender a atenção dos espectadores. Se você olhar a palavra espacial no dicionário, você vai encontrar a definição seguinte: algo que existe ou se estende pelo espaço. Algo que existe ou se estende pelo espaço, no sentido do espaço fora da nossa atmosfera do nosso planeta. Então, aqui está tratando de uma realidade que talvez não seja algo que nós prontamente reconheçamos, mas é uma realidade, assim como eu estou aqui falando com você, é uma realidade. Mas também esse tema, um espetáculo espacial, é, portanto, uma definição perfeita ao que nós estamos falando hoje, porque é um espetáculo, é um show, é uma apresentação que prende a atenção de telespectadores, e isso vai além do espaço, através do espaço. Estamos falando sobre telespectadores celestiais que estão no terceiro céu, que estamos observando através do tempo, através do espaço, e é isso que está aqui falando sobre esse espetáculo espacial. Então, hoje eu quero rapidamente ver algumas coisas que encontramos nessa realidade desse espetáculo espacial, e a primeira delas nós encontramos no versículo número 1 de Hebreus capítulo 12, e se trata justamente do que se diz respeito a uma torcida. Esse espetáculo, ele tem uma torcida, nós lemos lá no versículo 1, portanto nós também, pois que estamos rodeados, marque bem a palavra, rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então aqui quero que você crie uma imagem na sua mente do que nós estamos lendo. Aqui fala, estamos rodeados, estamos cercados, existe uma cerca, estamos cercados de testemunhas, e isso traz a imagem de uma arquibancada em um estádio. Imagine um estádio, pode ser um jogo de futebol, pode ser uma corrida, um evento atlético, futebol, vôlei, que seja, mas imagine um evento esportivo, e tem um estádio, tem o campo, e ele está rodeado por arquibancadas, e de uma grande nuvem de testemunhas. Esses são os espectadores. A gente pode dizer que esses são realmente os telespectadores. Tele significando distância, ou de longe. Então, eles estão longe, estão distantes, estão no outro lado do espaço, estão no céu, mas estão observando, são a nossa torcida, o cenário de uma torcida nas arquibancadas, assistindo um evento, assistindo um espetáculo. E essa ideia é reforçada pelas palavras, corramos com paciência a carreira. Então, é um espetáculo, existe uma carreira. Essa palavra carreira quer dizer corrida. Então nós temos uma corrida, nós temos que correr a corrida perante essas testemunhas, essa torcida que está nas arquibancadas, nas nuvens. E a torcida está torcendo, eles estão observando, eles estão torcendo, e aqui fala que nós devemos correr de um certo modo. Corramos, diga assim, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos
rodeia. Como devemos correr essa corrida? Aqui está tratando disso, aqui está abordando essa questão. Temos que correr com paciência. Correr com paciência, temos que ter paciência. Mais tarde vamos falar sobre não desfalecer, não desanimar, mas tem que ter paciência. E como devemos correr com paciência? Devemos correr a corrida, como nós lemos aqui, deixando todo o embaraço e o pecado. Todo o embaraço e o pecado. Então eu quero que você imagine agora uma corrida. Pode ser a corrida de 100 metros, pode ser a corrida de 1.800 metros, enfim, uma corrida. Pode ser uma maratona, pode ser um estádio, mas eu quero que você imagine uma corrida. Não se corre uma corrida mal equipado. Não se corre uma corrida mal alimentado, mal preparado. Não se corre uma corrida com fome, com sede, desnutrido. Você até poder pode, mas não é o ideal. Você nunca imaginaria de correr uma corrida de bota, de terno, gravata, um casacão pesado. Você nunca imaginaria de correr uma corrida despreparado ou mal equipado. Então, você até pode correr uma corrida mal equipado, despreparado. Você pode querer vestir um paletó, gravata, botar uma bota de cavaleiro. Você pode fazer tudo o que você quiser, mas você não vai correr bem. Você, com certeza, dificilmente, você vai chegar em primeiro lugar. Então, para vencer a corrida, para correr bem a corrida, para correr a corrida com paciência, para receber a medalha, receber o prêmio, aqui está dizendo que nós devemos deixar de lado todo o embaraço e o pecado. Então, o que seria o embaraço e o pecado? O que seriam exatamente essas coisas que Paulo aqui está trazendo à nossa mente? Eu creio que foi Paulo que escreveu Hebreus, mas quem exatamente está trazendo esses conselhos? Embaraço, pecado. Bom, quando se fala aqui, é bom esclarecer para a gente saber como obedecer. É bom esclarecer para a gente saber o que devemos fazer ou não fazer. Mas quando fala pecado, nós devemos entender o seguinte, que quando é pecado, é Deus que diz que é pecado. Aquilo que é pecado, Deus diz que é pecado na sua palavra. Não é o que você e eu achamos. Não é o que o mundo fala, não é o seu costume, não é o seu hábito que determina o que é certo, o que é errado, o que é pecado, o que não é pecado. Pecado que determina é Deus. Ponto final. Segunda coisa é que o pecado, ele atrapalha e faz mal para qualquer pessoa. Não há exceções. Para qualquer pessoa. Faz mal para mim, faz mal para você. Tá? Um pecado não vai fazer mal para mim, atrapalhar a mim, mas não vai atrapalhar você. Ou vice-versa. Todo pecado atrapalha e é errado para todo mundo. Não tem essa conversa de, eu acho, eu creio. Não. É Deus que determina, e o que Deus determina que é pecado, que é errado, é pecado e errado para todo mundo. Não só, a terceira coisa, não só é importante notar que o pecado é Deus que determina, não é você, não é a cultura, não é o país. Não há exceções, atrapalha e é mal para todo mundo. Em terceiro lugar, é mal e é pecado e errado para todas as épocas. O que era errado, pecado, 50 anos atrás, é errado, é pecado hoje. O que era errado e pecado 100 anos atrás, 1000 anos atrás, 2000 anos atrás, é pecado hoje. O que era errado 3, 4 mil anos atrás, pecado é pecado. Pecado é algo que transcende tempo, transcende cultura, errado é errado, pecado é pecado. Tá? Não vai cair nessa história de que o que era errado antes agora não é mais errado, o que era pecado antes agora não é mais pecado. E eu sei, existem igrejas, existem religiões que mudam, né? Algumas décadas atrás era aceitável, hoje já não é mais. O que não era pecado agora é, o que não era agora não existe isso. E não existe isso porque é Deus que determina, e nós sabemos que Deus não muda. Deus não muda. Nós lemos no Salmo 33, versículo 11, o conselho do Senhor. O que quer dizer o conselho? Quer dizer o que Ele quer para você, o que Ele está ensinando, suas doutrinas, o que Ele determinou. O conselho do Senhor, Salmo 33, 11, o conselho do Senhor permanece para sempre. Então, a doutrina dele, o que Ele ensina, o que Ele aconselha, o que Ele determina, permanece para sempre. E continua.
os intentos do seu coração de geração em geração. Então, as intenções, a vontade de Deus, os intentos do coração de Deus, eles ficam para sempre e vão de geração em geração, em geração, em geração. Então, quando alguém fala, mas pastor, essa geração é diferente, conversa fiada. A Bíblia diz que os intentos do coração de Deus, a Bíblia diz que os conselhos do Senhor são eternos, vão de geração em geração. Então, assim como era para uma geração 50, 100, 200 anos atrás, é para a geração de hoje também. Então, o grande problema que muitos crentes têm em correr essa corrida, nesse espetáculo espacial, que, querendo ou não, sabendo ou não, estão participando, o motivo que muitos não conseguem sequer concluir a corrida é que eles não estão deixando de lado o pecado. Eles estão dizendo, eu vou deixar esse pecado, já esse outro não, esse daqui não é tão pecado assim, e esse é. Ou seja, eles estão tomando sobre si determinar o que é e que não é pecado. E não pode haver isso. Deus já determinou o que é pecado, para quem? Todo mundo, para quando? Todas as gerações. Hebreus 13, versículo 11. Jesus Cristo é o mesmo. Ele é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Mais claro não existe. Eternamente. Eterno. Ele não muda, ele é o mesmo. Então não caia nessa conversa fiada, não quero essa conversa mundana, não quero essa conversa diabólica de que o que era pecado era, mas agora não é. Hoje pode, ontem não podia, mas hoje pode. E isso é conversa do diabo, gente. O diabo sabe se enganar você e você começar a acoitar e permitir pecado na sua vida, porque você acha que não é mais pecado, era, mas não é mais pecado, ou se é pecado, mas para você é uma exceção, ou você que decide. Quando você cai nessa conversa, você já está fora da corrida, você já perdeu a corrida. Nós temos aqui em Malaquias 3, em versículo 6, algo interessante, que isso todo mundo vai gostar que eu vou dizer agora, mas uma grande vantagem do fato que Deus não muda, que seus conselhos são eternos, são de geração em geração, é que é o seguinte, olha o que fala Malaquias 3:6. Diz assim, porque eu, o Senhor, isso aqui é Deus falando através do profeta, porque eu, o Senhor, não mudo. Eu não mudo. Continua. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Se Deus mudasse, uma das primeiras consequências era que todos nós estaríamos fritos, perdidos. Porque todos nós damos amplos e muitos e vários motivos para sermos condenados perante Deus. Não há um justo nenhum sequer. Todos pecaram. Então todos nós somos dignos. Se Deus mudasse a sua graça, se Deus mudasse a sua palavra, se Deus mudasse as suas intenções do coração para as gerações, se Deus mudasse a sua salvação, se Deus mudasse, nós estaremos consumidos. É o que Malaquias aqui no profeta, falando pela boca de Deus, está falando, olha, eu não mudo, ó filhos de Jacó. E se eu mudasse, vocês iam ser consumidos. Agora, vocês não são consumidos porque eu não mudo. E a promessa que eu fiz para Abraão, Jacó e Isaac, Isaac e Jacó, a promessa que eu fiz, a intenção que eu tinha séculos atrás, lá atrás, esta intenção permanece até hoje. E é por isso, pelo fato que eu não mudo, que vós não sois consumidos. Então, vamos deixar de lado essa conversa fiada de que Deus muda, de que você é exceção, de que eu sou exceção, que isso não vale para hoje. Isso é conversa fiada, conversa do diabo, não caia nessa. Mas entenda, nós temos uma torcida, e essa torcida está torcendo, e essa torcida quer ver a gente correr, deixando de lado o pecado e o embaraço. Muito bem, a primeira coisa é o pecado. O embaraço, que diz aqui, né, deixando de lado todo o embaraço, deixemos todo o embaraço no versículo 1, e o pecado, a gente viu o pecado. O que seria embaraço? Embaraço é diferente. Tá? Embaraço não é pecado não é embaraço. A palavra embaraço, ela significa peso. Literalmente é uma carga, é um peso. Então, nós devemos deixar de lado tudo aquilo que Deus fala que é errado, que é pecado, que atrapalha todo mundo, em todas as ocasiões, em todo o tempo. Tudo bem. Mas tem outra categoria de coisas que nós deixamos deixar de lado. Essas coisas não são pecados em si, porém elas são um peso, elas atrapalham. Agora, diferente do pecado, o embaraço pode ser um peso, um problema, um atrapalho para mim, mas não para você, e vice-versa. Por exemplo, eu, pessoalmente, uma coisa que eu não tenho problema algum, nunca tive,
É com questão de bebidas alcoólicas, questão de outras drogas ilícitas ou não. Eu nunca tive problema com isso. Agora, pode ter alguém que tinha um problema com isso. Pode ter alguém que vai passar a vida inteira lutando contra isso. Eu não, francamente, se alguém chegar para mim e me oferecer uma bebida alcoólica, me oferecer drogas, eu não tenho que parar, orar, pensar, resistir. Oh, não, o que eu vou fazer? Vou, não vou. Aquilo, eu tenho horror àquilo. Aquilo não tem atração nenhuma. Aquilo não tem magnetismo nenhuma. Aquilo não tem apelo nenhum para mim. Para mim. Agora, para alguém que está me ouvindo, talvez não. Talvez você batalha. Talvez você batalhe. Para você que batalha com esse tipo de coisa, você tem que deixar de lado. Ou seja, não tenha em casa, não ande com quem tenha. Você tem amigos? Você tem amigos que consomem esse tipo de coisa? Drogas, álcool, que seja? Não tenha. Corta essa amizade. Isso não é amigos, é um tropeço, é um embaraço, é um peso na sua vida. Então, para certas coisas, para certas pessoas, tá? Mas quem vai decidir isso não somos nós. Quem vai decidir isso é a palavra de Deus. Eu vou além, eu acabei de dar um exemplo aqui de embaraço, tá? Mas veja bem, o embaraço não pode fazer mal para mim, mas para você faz mal. Na realidade, faz mal para todo mundo. Não é uma tentação, não é um peso para mim, não me atrapalha, porque para mim não quer dizer nada, mas se atrapalha ou não, é um pecado. Mas numa corrida, eu dei o exemplo agora há pouco, você não vai correr de bota, não, você vai colocar um tênis, você não vai correr de terno e gravata, você vai colocar uma camiseta, você vai colocar uma roupa adequada para correr. Tá? Então não é errado, que eu saiba, francamente, posso estar errado, mas que eu saiba, pelo que eu vi, não há nada de errado, não há nenhum regulamento, nenhuma regra nas Olimpíadas que diga que você não pode chegar lá no estádio de terno e gravata, chapéu, luva, bota e correr daquele jeito. Não há uma regra que especifica, ao meu saber, que você precisa correr usando esse tipo de calçado, esse tipo de roupa. No entanto, ninguém precisa dizer para ele que não. No entanto, vou dar um exemplo aqui. A maioria dos corredores correm com tênis, ou alguma espécie de sapato apropriado. Nos anos 60 ou 70, se não me engano, havia um corredor nas Olimpíadas, naquela ocasião. Ele era um corredor se não me engano, da Quênia ou da Etiópia, algum lugar da África, naquela região ali no leste da África, no nordeste da África, eu não lembro direito, mas enfim. E ele ia representar o seu país, chegou lá nas Olimpíadas, eu não lembro qual país, algum país da Europa, se não me engano, e ele foi dado então tênis, você vai correr assim, porque esse tênis, porque vai ajudar você. E ele começou a fazer vários treinos com tênis, uma coisa ou outra, e até, se não me engano, ele começou a corrida com tênis. Só que ele percebeu uma coisa, o tênis não estava ajudando era nada, porque na terra natal dele, ele não tinha tênis, ele corria descalço. Ele corria descalço. Então ele chegou lá, se não me engano, foi no começo, depois que a corrida iniciou, ele tirou aquele sapato, jogou para o lado e correu sem sapato e ele ganhou. Ele ganhou a corrida. Agora, fosse um dos outros corredores correr descalços, não ia nem acabar a corrida, porque os seus pés não estavam acostumados. Então, esse é um exemplo que eu dou de alguma coisa que não é errado. Não é obrigado você usar um tênis, não é proibido você não usar um tênis. Para alguns corredores, a maioria, não usar o tênis seria um embaraço, seria um peso, algo que ia atrapalhar. Para esse indivíduo que eu estou me referindo, o tênis era o que atrapalhava. Então ele tirou o tênis e correu sem tênis e ganhou a corrida, não foi desqualificado. Então, o que eu estou dizendo é que existem algumas coisas. Amizade, não há nada de errado com amizade. Amizade é um relacionamento muito bom, é algo precioso aos olhos de Deus, mas tem amizade que vai atrapalhar você. Essas amizades, esses amigos que você tem, se estão sendo uma má influência, estão sendo um peso, corta, coloque de lado. A Bíblia fala aqui, deixando de lado todo o embaraço. Deixe de lado, corte esse tipo de amizade, corte certos tipos de ambientes, corte tudo aquilo que lhe vai fazer mal. Tem gente que tem que cortar, sabe o quê? A internet ou a televisão. Por quê? Porque consome muito tempo. Ele passa mais tempo na internet, vendo Twitter, Facebook, YouTube, mais do que lendo a Bíblia, por exemplo. Não que você tem que ler a Bíblia 24 horas por dia, mas às vezes aquilo está roubando o seu tempo. Pode ser a televisão, pode ser, enfim, qualquer coisa que esteja roubando o seu tempo, qualquer coisa que esteja lhe segurando, qualquer coisa que esteja sendo um peso ou que está atrapalhando a sua corrida, sabe o que você faz? Deixe de lado para você correr a corrida.
Tá? Então, e veja bem, eu não estou falando de você na televisão e internet ver coisas pecaminosas e ilícitas. Não, eu estou falando mesmo que você não está vendo, assistindo nada ilícito ou errado, mas aquilo está tomando o seu tempo. Sabe uma coisa que pode ser notícia? Ficar ouvindo as notícias no jornal o tempo todo, na televisão, o telejornal. Tá? Hoje em dia tem telejornal a qualquer hora do dia, qualquer canal na rádio, televisão, você vai ter notícias 24 horas por dia, praticamente. E se você quer ficar a par da situação, você vai acabar ficando tão a par da situação que aquilo vai deixar você biruta, maluco. Você vai ficar paranoico, histérico com as coisas que acontecem no mundo. Por quê? Você está assistindo muita televisão. Aquilo não está lhe ajudando, aquilo está lhe atrapalhando, está sendo um peso. Então, qualquer coisa, e você vai depender do seu próprio bom senso, da sua própria sabedoria, e o auxílio do Espírito Santo, peça para ele, para lhe mostrar o que é um peso na sua vida para você colocar de lado, deixar aquilo de lado. Agora, aquelas coisas que não são um peso, aquilo que é pecado, aquilo Deus já determinou. Aquilo você já sabe. Você não tem que perguntar para Deus uma coisa, se pode fazer uma coisa, se aquilo é errado. Se é errado, é errado. Não tem que conversar, não tem que orar, não tem que jejuar, não tem que pensar, não tem que buscar conselho. Tem que deixar. Todo o embaraço e o pecado que estão ali perto nos poderes. Então, existe o que nesse espetáculo espacial? Existe uma torcida. Mas não só isso, existe um alvo. Existe um alvo, uma linha de chegada. Olha o versículo 2 de Hebreus 12. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Aqui nós temos um alvo. O alvo, entenda bem, o alvo nessa corrida não é chegar no céu. Tá? O alvo da corrida não é você chegar no céu. Eu vou dizer uma coisa, se você é salvo, se você aceitou Jesus, se você tem Jesus como seu Salvador, se o seu nome está escrito no livro da vida, se você foi salvo pela graça, se você é um filho de Deus, se você é crente em Jesus, tudo isso é a mesma coisa que eu estou falando. Se você é salvo, você vai chegar no céu, ponto. Acabou, não se discute mais. A questão está resolvida. Como Jesus falou ao morrer na cruz, tetelestai, está pago, está consumado, está resolvido. O pecado está pago. Há um dia na sua vida que você aceitou Jesus, você ouviu, entendeu o evangelho da graça de Cristo e você recebeu no seu coração e você é salvo. Você vai chegar no céu. Isso foi resolvido o dia que você tomou essa decisão de confiar em Cristo e recebê-lo como Salvador. Naquele instante, a sua chegada no céu foi assegurada. Então a corrida não está falando sobre isso, não está falando sobre chegar no céu. O alvo vai muito além. Existe um prêmio, existe um alvo, existe a linha de chegada, existe o galardão. Jesus falou lá em Apocalipse 12 e versículo 12, Apocalipse 22 e versículo 12, ele disse o seguinte: eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Cada um vai receber segundo a sua obra, de acordo com a sua obra. Vai ser medido, vai ser pesado, vai ser aferido a obra de cada um e o galardão será dado. Este é o alvo, é o galardão que nos aguarda. Se você quer saber mais sobre esse galardão que Jesus traz com ele, quando ele vier, eu vou deixar um link aqui embaixo para você ir para o estudo que estamos fazendo sobre escatologia. Fizemos recentemente um estudo sobre o tribunal de Cristo. E você pode ir lá, então, e se aprofundar mais nessa questão. Não vamos fazê-lo agora, nesse momento. Mas Jesus está voltando, trazendo um galardão. E quando Jesus voltar, então vai ser decidido o galardão de cada um. Lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 14, nós lemos assim: se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esses receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Então você veja que não está falando se a obra de alguém, se alguém perder, a obra for queimada na aprovação pelo fogo, ele vai perder galardão, mas ele será salvo. Então ali não é para decidir salvação. O alvo não é salvação, porque salvação não depende de nós, salvação depende de Cristo. Chegar no céu depende de Cristo. Agora o galardão depende de nós, o galardão depende de mim, depende de você, de como nós corremos essa corrida, de como nós desempenhamos-nos nesse espetáculo espacial que nós estamos falando aqui. Então nós devemos olhar para Cristo e não nos distrair.
Se você está numa corrida correndo, e vamos supor, é 100 metros, então eu estou correndo aqui, 100 metros é ali, é uma reta, é só uma reta única. E se eu estou correndo, eu começar a olhar para um lado, olhar para o outro, e começar a abanar para os espectadores e os patrocinadores, e mandar beijinho para a mamãe e para a vovó, eu não vou acabar aquela corrida. Provavelmente eu vou até sair da carreira, eu vou sair da trilha e eu não vou sequer chegar no alvo final. Por quê? Porque eu me distraí. Então nós temos que olhar para Cristo, olhar para Jesus, correr a corrida olhando para Ele, não tirando os olhos dele, porque Ele está voltando, trazendo galardão, trazendo prêmio. Isso é que está no fim da nossa corrida. Então nós temos uma torcida, nós temos um alvo, nós temos também um exemplo a seguir. Um exemplo a seguir. Havia uma época que nós podíamos ver exemplos em esportistas e atletas. Hoje ainda é verdade. O motivo é por quê? Para você ser um atleta de sucesso, de desempenho, requer disciplina, requer sacrifício, requer uma série de coisas, de sabedoria. Não é qualquer um que quer ser, só porque é. Tem que ter talento, é verdade, mas mais do que talento, tem que ter disciplina, e tem que ter conhecimento, e tem que ter uma série de coisas. Então, havia uma época que você podia. Hoje em dia, infelizmente, um grande número de atletas são péssimo exemplo. Mas aqui diz assim no versículo 3, considerai, pois, para considerar quer dizer olhar, tenha como exemplo. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Considerai, tenha como exemplo. Que exemplo, pastor? Para que esse exemplo? Esse exemplo é para a gente não desanimar. Olha o que fala aqui. Para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Cristo nos deixou um exemplo justamente para a gente não desanimar e não enfraquecer. Porque nesse mundo, nessa corrida que vivemos, vai ter dificuldades. E nós temos então que olhar para Cristo e considerar o exemplo dele que encarou tudo isso. Sigamos o exemplo de Cristo que suportou tanto por nós e para nós. Tome cuidado para seguir o exemplo de Cristo. E tome cuidado com o exemplo que você segue. Porque todo mundo fala que... Todo mundo talvez não, mas muita gente fala, eu não sigo ninguém. Todo mundo segue alguém. Você pode nem perceber, você pode não estar ciente, mas todo mundo segue alguém. Todo mundo está uma espécie de copiando, seguindo como exemplo alguém. Então tenha muito cuidado quem você segue. Tenha muito cuidado quem você está seguindo. Você deve estar seguindo Cristo. Tá? Deve estar seguindo Cristo. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores. Cristo suportou muito. Cristo sofreu muito. Considerai o exemplo dele. Mas apesar do grande cuidado que devemos ter a quem seguimos, tão ou maior deve ser o nosso cuidado com o exemplo que estamos deixando. O exemplo que nós estamos deixando, porque assim como nós estamos sempre seguindo alguém, percebendo ou não, tem pessoas que estão nos seguindo. Talvez a pessoa não perceba que está seguindo você, mas tem gente que lhe segue. Percebendo ou não, propositalmente ou não, pessoas vão nos seguir, pessoas vão nos copiar. Eu estou falando aqui sobre filhos, sobrinhos, netos, amigos, colegas, vizinhos, irmãos, pessoas que vão seguir o seu exemplo. A nossa vida, a nossa corrida, nosso exemplo vai influenciar para bem ou para mal. Vai ser um exemplo, seja ele bom ou ruim. Então nós temos que ter cuidado, não só o exemplo que seguimos, não só a quem seguimos, mas o exemplo que deixamos para quem está nos seguindo. Ah, pastor, mas eu não quero que ninguém me siga. Infelizmente não funciona assim, nós não temos essa escolha. Você como pai, você não tem escolha se seu filho vai não seguir você. O seu filho vai ser influenciado por você. De um modo ou de outro, ele vai ser influenciado. Um pastor vai ser uma influência nos seus membros. Um irmão vai ser influência nos demais irmãos. Um avô, um tio, um primo, um irmão, vizinho, todo mundo está influenciando e vai ser um exemplo. Jesus falou sobre isso e falou o seguinte lá em Mateus 18, versículo 6.
Mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mão de azenha e se submergisse nas profundezas do mar. Quando você escandaliza, essa palavra escandalizar quer dizer tropeçar, quer dizer armar uma armadilha. Escandaliza vem de escandalizou em grego quer dizer armadilha, de caçar, uma armadilha. Quando você escandaliza alguém pelo seu exemplo, Jesus falou, é melhor que fosse amarrado uma pedra. Quando fala aqui, essa mó de azenha, é aquelas pedras de moer trigo, uma pedra grande, redonda, pesada. Falou, amarre no pescoço e se jogue no mar. Porque grande vai ser a prestação de contas. Então, muito cuidado com o exemplo que nós deixamos para não escandalizar aqueles que vêm atrás de nós. Cuidado, pais, mães, avós, tios, tias, primos. Cuidado. Cuidado, adultos, jovens, crianças, cuidado. Vamos ter cuidado, porque nós temos que seguir o exemplo de Cristo e nós deixamos um rastro do nosso exemplo. E nós vamos prestar conta também. Bom, nós temos visto que esse espetáculo espacial, ele tem uma torcida, ele tem um alvo, ele tem um exemplo, e por último vamos ver aqui que tem uma luta. Não é só uma corrida nesse espetáculo, é uma corrida com luta. Você imagine uma corrida, deve ser um esporte novo, né? Deveríamos até, inclusive, fundar um novo esporte. Uma corrida misturada com luta. É aqui que fala o versículo 12, seguindo a sequência de Hebreus 12, o versículo 4, perdão, diz assim, ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Seria bom ter uma corrida em que os corredores não só estão correndo para chegar primeiro, mas estão trocando soco e pontapé e taco passando rasteira. Uma mistura de artes marciais e corrida ao mesmo tempo. Talvez não vogue, mas é uma ideia. Mas aqui vai ter uma luta. Aqui está dizendo sobre a luta contra o pecado. Não resististes até ao sangue, combatendo. Combater é lutar. Combatendo contra o pecado. Então, por mais que eu e você lutemos contra o pecado, por mais que você resista, eu duvido, ou são pouquíssimas as pessoas que derramam sangue lutando contra o pecado. Você pode resistir bravamente, estoicamente, heroicamente, mas a grande maioria das pessoas, a grande maioria de nós, nunca vai derramar uma gota de sangue combatendo, resistindo o pecado. Por mais fiéis e piedosos que nós sejamos. Existem religiões, inclusive, no mundo, e eu vou logo aqui dizer falsas religiões, em que os seus adeptos, eles se machucam até sair sangue. Talvez você já viu fotos ou filmes disso. E eles têm um chicote e eles ficam se chicoteando. Os muçulmanos têm uma seita dentro dos muçulmanos, uma divisão deles lá, que eles praticam com uma espada, eles se cortam. Alguns têm uma espada que ficam batendo aqui na testa. E você pode procurar, fazer uma pesquisa. Eles sangram pelas costas, pela cabeça, se cortam. Nas Filipinas tem um local, lá nas Filipinas, eu não lembro o lugar, onde tradicionalmente, na época da Páscoa, alguns homens são voluntários e são crucificados, não de verdade até a morte, mas simbolicamente, mas é pregado, são colocado uma coroa de espinho, eles são chicoteados, carregam a cruz, tem pregos cravados nas mãos e nos pés, eles são erguidos e ficam lá por horas. Eles não morrem, eles tiram, mas ali o sangue é derramado. Muitas vezes é deste versículo, versículos como esses, que estão tirando essa ideia. Claro, é um versículo fora do contexto, se você vai dizer que daqui está dizendo que nós temos que derramar nosso sangue, temos que resistir o pecado derramando sangue. O que está falando aqui é que nós, contrariamente a Cristo, nós não derramamos sangue combatendo, resistindo o pecado. Mas foi Jesus que derramou o seu sangue para nos dar a vitória, para nos dar a disponibilidade da vitória contra o pecado. Foi Cristo que derramou o sangue, não nós. É Ele que pagou o nosso preço pelo seu sangue, não nós com o nosso sangue. Foi Ele que conquistou a vitória sobre o pecado. Lá em Efésios, capítulo 6 e versículo 12, mostra que a nossa luta para derramar o sangue foi por Cristo. O preço do sangue derramado foi de Cristo, mas a luta, esse resistir, esse combater, isso é da nossa parte. Como eu falei, ir para o céu é uma questão de Cristo, mas o prêmio final, o galardão, aí é conosco. E nós não temos que derramar o nosso sangue, porque Cristo derramou o sangue dele, mas a luta é nossa. O sangue é dele, mas a luta é nossa. Efésios 6, versículo 12.
Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os principados das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Existe uma luta, existe uma batalha, nós temos que resistir, mas não é com o nosso sangue, é com o sangue de Cristo, mas não é contra a carne e sangue. Não somos nós, são as entidades demoníacas espirituais, os lugares celestiais. Contra essa turma é a nossa luta, mas existe uma luta. Se você não percebe ou não sabe desta luta, então você já está perdendo. Você já está derrotado. Imagine você estar numa luta e não perceber que está numa luta. Não, perceba, entenda, há uma luta. Mas essa luta somos nós que lutamos, a vitória é garantida se nós lutarmos, porque Jesus derramou o seu sangue. Tudo isso que falamos sobre esse espetáculo espacial, sobre essas testemunhas, esses espectadores, essa torcida. Isso existe. É verdade. Você pode não perceber, mas existe. Temos que perceber e temos que lutar e temos que dar essa torcida um espetáculo. Estão torcendo por nós. Devemos fazer aquilo para dar um show e não passar vergonha junto a essa torcida que nos observa nas nuvens. E vamos orar. Pai amado,